Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos da leitura coletiva de Norwegian Wood, livro do escritor Haruki Murakami. Esse é o segundo vídeo que eu combinei de publicar aqui para vocês, o Intermediário 1, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 e 6. Para quem tiver interesse e eventualmente ainda não chegou na parte de hoje, eu vou deixar aqui nos cards a playlist da leitura coletiva, onde está disponível o primeiro vídeo, o vídeo onde eu falei sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4. Antes de começar, eu quero só deixar aqui para vocês a lista de referências do que eu encontrei no decorrer desses dois últimos capítulos, conforme eu prometi anteriormente. Praticamente tudo está na parte 6, tá? Então dessa vez não foi muita coisa. Mas, de qualquer maneira, a lista completa está aqui na descrição. Iniciando aqui então, pessoal, vou começar a comentar um pouquinho sobre o resumo do capítulo 5, para em seguida fazer alguns comentários. Vou fazer a mesma coisa também no capítulo 6. Começando então aqui agora com o capítulo 5, né? Nele nós acompanhamos a leitura da carta que a Naoko enviou para o Toru. E além disso, nós vemos um pouco da sua reação com isso, né? Era uma coisa que ele estava esperando faz tempo, a chegada dessa carta. E aí ele chega em casa, pega a carta e começa a ler o mais rápido possível, né? Com o máximo de atenção. E nessa mensagem, a Naoko ela começa agradecendo a carta que o próprio Toru tinha enviado anteriormente. Ela começa a falar sobre como está a sua vida no presente momento, sobre o que ela passou nesse período sem entrar em contato, né? Basicamente. Nós vemos, por exemplo, logo de cara, que agora ela está morando na tal clínica que ela tinha comentado anteriormente, a clínica nas montanhas, né? Como nós vimos nos capítulos anteriores. E aí, já são 4 meses que ela está vivendo naquele local. E basicamente ela começou a perceber algumas melhoras, né? Só de morar ali naquela clínica, no pensionato, como eles chamam. Ela começou a sentir algumas melhoras, o suficiente para conseguir entrar em contato. Justamente por isso que ela demorou tanto, né? Agora ela já está se sentindo forte o suficiente para isso. A Naoko estava muito triste, muito preocupada com a possibilidade de ter magoado profundamente o Toru. E aí ela também comenta, né, por conta disso, de que ela se considera um ser humano imperfeito. Então ela às vezes não tem como evitar de que esse tipo de coisa aconteça, apesar de ter o receio de fazer, de magoar as pessoas. E aí ela também começa a comentar um pouquinho sobre o local onde ela está morando, né? Ela fala que a clínica nas montanhas é um local muito calmo, tem um ar muito puro. Ela fala que os residentes ali vivem com muita tranquilidade, eles vivem praticando esportes, comendo de forma saudável e coisas assim, né? Só que, ao mesmo tempo, ela acaba sentindo um pouco de receio de sair dali, né? Ela tem um pouco de receio de sair ali daquela sua zona de conforto. E ainda nessa carta ela também comenta sobre como ela está melhorando assim no sentido de engordou um pouco, tá um pouco mais saudável, tá se sentindo melhor, né? Ela começa a comentar sobre esse aspecto. E aí no final da carta e também do capítulo, consequentemente, ela deixa o endereço do pensionato e pede que o Toru vá visitá-la algum dia. E aí ela deixa ali as regras, diz também as regras do local, né? Diz que é um pouquinho rigoroso, quando ele chegar lá ele vai entender melhor. Deixa um mapa também para ele encontrar o estabelecimento e diz que ele poderia até dormir lá se quisesse. E logo depois de terminar essa carta, o Toru ele relê a mensagem diversas vezes, né? Tamanha a ansiedade que ele estava com isso. E aí ele resolve ficar perambulando um pouquinho pelas ruas de Tóquio nesse meio tempo, né? E aí ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de ligar para a clínica e marcar de ir para lá visitar a Naoko. Aqui nesse capítulo, que é bem curtinho, talvez até um dos menores do livro, nós temos a tão aguardada carta da Naoko. Isso depois do protagonista, do Toru, sofrer bastante com a ausência dela ao longo de vários meses. Nós vemos, por sua vez, que o sofrimento era mútuo. A Naoko não estava respondendo porque estava desinteressada, mas sim porque não conseguia fazer isso. Apesar da personagem, até então, em momento algum, ter deixado claro os motivos da sua dor, é evidente que isso tem muito a ver com o luto do falecido namorado.
Eu achei muito interessante também uma parte onde ela define a diferença dos dois, do caso dela, né, a Naoko com o Toru, ao lidar com os problemas da vida, mostrando até um pouco da diferença das personalidades, né? Tem um trecho que mostra isso daí com mais clareza. Eu vou ler aqui para vocês, fica na página 112. E ela diz assim, abre aspas, sou um ser humano imperfeito, muito mais do que você imagina. Justamente por isso, não quero que você me odeie. Se você me odiar, eu me despedaço. Ao contrário de você, não consigo entrar na minha couraça para nela me refugiar. Segundo a Naoko, o Toru ele tem essa capacidade de se refugiar em si mesmo, digamos assim, coisa que ela não consegue fazer. O protagonista do livro demonstra de fato ter essa capacidade de parecer alheio ao mundo, de seguir vivendo meio que a contragosto, né? Enquanto a Naoko ela não consegue fazer isso. Para ela o luto é uma condição quase que paralisante. Já com relação à clínica nas montanhas, para mim ela parece uma faca de dois gumes. Por um lado, a personagem, a Naoko, está conseguindo se recuperar aos poucos no dia a dia, especialmente nessa convivência com outras pessoas que também estão tentando lidar com algum tipo de ferida. Só que, na mesma medida, aquele local parece também criar uma espécie de zona de conforto, uma realidade paralela muito perfeita, onde você acaba tendo receio de sair dali, de encarar o mundo de frente mais uma vez. Tem um trecho sobre isso na página 115, que eu vou dar uma lida aqui para vocês. Diz assim, abre aspas, o problema com esse lugar é que uma vez morando aqui, não se tem mais vontade, ou então se tem medo, de pôr os pés para fora. Enquanto estamos aqui dentro, podemos nos sentir vivendo em paz e tranquilidade. Somos capazes de enfrentar naturalmente nossas deformidades. Sentimos-nos recuperados, mas não temos certeza se o mundo exterior nos aceitaria da mesma forma. Por fim, eu acho legal também destacar mais uma referência literária interessante. Nós vemos no final do capítulo que o Toru está lendo A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Para quem não conhece, esse é um clássico da literatura alemã que fala sobre um personagem que vai passar um tempo num sanatório nas montanhas. Como eu comentei antes, o Murakami gosta de se inspirar nas suas referências, especialmente nessas que ele cita ao longo do texto, para a composição da sua obra, sendo que esse caso da Montanha Mágica provavelmente é um dos mais evidentes que encontramos aqui. Falando agora então do capítulo 6. Aqui nós acompanhamos a longa viagem do Toru para visitar a Naoko. Para chegar nesse pensionato, ele precisou pegar alguns trens, precisou pegar um ônibus também, que passava no meio de um bosque muito escuro. Foi um caminho assim bem complicado, né? Nós vemos que ele ainda por cima ele teve que saltar do ônibus e fazer uma trilha que demorava vários minutos para chegar finalmente no seu destino. Então não foi fácil, né, chegar até ali. E aí, quando ele chega no pensionato, ele percebe que o espaço era bem amplo e, ao mesmo tempo, tinham poucas pessoas, né? E era realmente muito isolado, ali no meio das montanhas. No local, no prédio do local, ele foi recepcionado pela Reiko. A Reiko é a colega de quarto da Naoko, uma mulher de 38 anos ou 37 anos, não me lembro, acho que é 38 anos, que morava há bastante tempo por ali. Ela já estava quase uma década morando naquele local. A Reiko explicou para ele as regras do local, né? Dizendo, por exemplo, que ali todo mundo se ajudava, todo mundo ajudava um ao outro ao longo do dia. E ela só não deu assim muitos detalhes da situação da Naoko. Isso que ela não fez, ela preferiu deixar para os dois conversarem e esclarecerem as coisas, né? Apesar dela própria saber muito da situação, porque era colega de quarto. E aí nós vamos acompanhando então a forma como o Toru ele acaba decidindo ficar por lá durante alguns dias, né? Acho que 2 dias mais ou menos. E para usar, né, essa oportunidade tanto para rever aquela pessoa que ele é tão apaixonado, né, a Naoko, quanto para tirar algumas dúvidas, para meio que descobrir alguns mistérios ali que nós próprios, leitores, também estamos querendo saber, né. E aí, na primeira noite, no primeiro momento, as interações elas começam um pouco tímidas, né? O Toru ele finalmente revê a Naoko, mas começa com uma certa timidez ali nas conversas, o que é característico dos dois, né?
E aí o Toru ele vai se acostumando também um pouco com o ambiente, vai se acostumando com o local, que é muito silencioso, muito diferente da cidade, que sempre tem algum barulho ou outro, lá não tem, e todo mundo fala muito baixo. Isso daí até deixa ele um pouco agoniado. E aí na primeira noite que a Naoko e o Toru conseguiram separar um tempo para realmente conversar. E aí, a Reiko, enquanto isso, ficava tocando algumas músicas, né? Tocava a música dos Beatles, como, por exemplo, a que dá título ao livro, Norwegian Wood. E aí, nesse momento, a conversa entre o Toru e a Naoko, ela começa a falar sobre a questão do Kizuki, além de refletir sobre a própria relação dela com esse namorado, né? Com esse falecido namorado seu. E aí ela diz que depois que ele morreu, ela não conseguiu amar mais ninguém, muito menos se relacionar com outras pessoas. Ela acabou perdendo um pouco da noção de como fazer isso. E aí, ao entrar nesses assuntos, pouco a pouco, a Naoko voltou a ter uma crise e começou a chorar compulsivamente. Da mesma maneira como ela fez no capítulo onde vemos o seu aniversário, né? Como ela fez ao desabafar bastante com o Toru e acabou chorando depois. E aí a Reiko ficou com a sua colega de quarto, enquanto o Toru saiu para caminhar um pouco, para dar tempo dela relaxar, né? dela voltar ao normal, digamos assim, ficar mais calma. E aí depois disso, a Naoko acabou adormecendo, e o Toru e a Reiko saíram então novamente, só que dessa vez para caminhar. E aí a Reiko começou a contar um pouco da sua história para ele. A Reiko é uma personagem muito interessante desse livro. E aí ela começou a contar um pouco da sua história, de como nós vemos, né, nesse caso, de como todo mundo ali tem uma ferida, né? Nós começamos a conhecer um pouco da ferida da Reiko. Aí ela fala de que ela tinha um enorme potencial para se tornar uma grande pianista, mas acabou não conseguindo chegar nesse ponto por conta de uma inexplicável situação que ela teve com um dedo. Um dos dedos dela simplesmente parou de funcionar. Ela fez exame em cima de exame e tal, mas ele ficou paralisado. E por conta disso ela teve que parar de tocar piano, pelo menos por um tempo, até meio que a situação voltar ao normal. Ela fez tratamento psiquiátrico até, mas não conseguia melhorar. E aquilo deixou ela muito depressiva, ela teve que ir para hospitais, sabe, passar um tempo, ela tinha crises também muito fortes. Isso deixou ela com uma autoconfiança lá embaixo. E aí ela realmente ficou numa situação muito delicada. Ela só se recuperou um pouquinho quando ela acabou conhecendo um rapaz, que era uma pessoa muito boa, com quem ela se casou. E aí ela começou a dar aulas de piano e tal, começou a melhorar devagarzinho, mas sempre ali com aquela sombra, né, da carreira perdida. E aí, num determinado momento, quando ela já estava mais velha, já tinha uma filha com esse rapaz, ela voltou pouco a pouco a tocar piano, mas só pra ela mesma, sabe? Ela não tocava para os outros, ela tocava ali por hobby. E aí uma vizinha acabou escutando a Reiko tocando piano e perguntou para ela se ela não poderia dar aulas de piano para sua filha, que era completamente apaixonada pelo som da música que ela tocava, sabe? Realmente eu gostava muito. E aí a Reiko, meio que a contragosto, acabou aceitando. Só que com o passar do tempo ela descobriu que aquela menina era muito problemática. Ela era uma adolescente muito problemática, que era uma mentirosa compulsiva. E uma situação muito tensa. Só que ela não termina essa história nesse primeiro momento. Ela precisa voltar para ver como é que tá a Naoko. Então os dois retornam pro estabelecimento, né? Cada um, na verdade, tinha uma casinha ali. E aí eles voltam para essa casa. E aí chegando lá, eles veem que a Naoko já estava melhor, já estava acordada, e o Toru e ela voltam a conversar. E aí eles começam a falar numa parte bem interessante, começam a falar sobre o Kizuki, e sobre como ele sempre tentava ser o melhor para o Toru, coisa que já vimos antes, né? Ele realmente valorizava muito esse amigo, né, o protagonista. Só que, ao mesmo tempo, a Naoko também comenta sobre um outro lado do Kizuki. Um lado que só ela conhecia, um lado mais fragilizado desse personagem. E aí, depois disso, todos foram dormir e de madrugada a Naoko apareceu e ficou nua diante do Toru, o que nós não sabemos muito bem se foi um sonho ou realidade. E aí, nesse momento, o Toru ele percebeu o enorme amor, o sentimento assim muito forte de amor que ele tinha pela Naoko. Foi nesse momento. E aí, no dia seguinte, o Toru acompanhou um pouco da rotina da situação ali, né, da rotina dos residentes daquele pensionato. Em seguida, os três, né, Toru, Naoko e Reiko, saíram para caminhar um pouco nas montanhas, nas trilhas que tem lá.
e depois eles até passaram numa pequena e bem isolada cafeteria que tinha ali na região. A Reiko resolveu ficar por lá um pouquinho, ouvindo música, e os dois saíram para caminhar sós. O Noru não, o Toru e a Naoko. E aí foi nesse momento que a Naoko contou para ele um pouco mais do seu passado. Essa é uma parte bem importante desse capítulo. Ela contou um pouco mais do seu passado, em especial do suicídio da sua irmã mais velha, coisa que o Toru não sabia. Um evento que foi profundamente traumático para ela e que, como eu falei, né, ele não tinha conhecimento até então. Aí no dia seguinte os três fazem mais atividades do dia a dia e na parte da noite a Reiko continua a sua história para o Toru. E falando, né, sobre como ela foi manipulada por essa aluna adolescente, ao ponto de ter toda a sua reputação ali completamente destruída, quase que da noite para o dia. Isso fez a Reiko entrar em colapso novamente, né, isso depois ela ter conseguido se recuperar bastante, mas ela voltou a ter crises fortíssimas, acabou se divorciando do marido e foi morar naquele espaço, né, naquele local. Acabou ficando por lá durante muitos e muitos anos. E aí o capítulo termina com o Toru voltando para casa, prometendo que vai mandar cartas e vai voltar com frequência para o pensionato, tanto para visitar a Reiko quanto para visitar a Naoko. Chegando na cidade de Tóquio, ele começou então a se lembrar de tudo que ele viveu nas montanhas. Bem diferente do anterior, o capítulo 6 é enorme. Eu acho até que dá para chutar que é um dos maiores do livro, se não o maior. E nesse capítulo nós temos uma série de esclarecimentos ao conhecer um pouco mais da história, do passado e também da personalidade da Naoko e do Kizuki. Além disso, temos a inclusão dessa nova e interessantíssima personagem chamada Reiko, que assim como a Naoko também é marcada por feridas do passado. O capítulo 6, em linhas gerais, é basicamente para nos mostrar esse período que o Toru passou no pensionato, mostrando toda a forma como a Naoko estava tentando se recuperar ali dos seus traumas, dos seus problemas. Um primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês envolve muito da inspiração por trás da ambientação, né? Por trás daquela clínica que o Murakami nos mostra, que lembra muito um tipo de retiro. É importante lembrar que a obra se passa no final dos anos 60, justamente na época da contracultura. O pensionato tem diversos traços que lembram a vida comunitária que muitos hippies estabeleceram naquele período, morando em meio à natureza, cultivando o próprio alimento, numa lógica onde todos eram como uma enorme família. O Murakami ele parece se basear muito nesses elementos para compor esse cenário do livro. O capítulo conta também com muitos diálogos, tanto do Toru com a Reiko, quanto principalmente do protagonista com a Naoko, coisa que não tinha acontecido muito até esse ponto do livro. Graças a isso, vamos descobrindo mais dos mistérios que envolvem essa jovem, daquilo que ela vivenciou para chegar onde chegou. O que mais se destaca para mim é a revelação da morte da irmã mais velha da Naoko, o que explica muito das crises dessa personagem, que teve que passar pelo peso e pela dor de duas situações de suicídio na sua vida, tanto dessa irmã quanto também do namorado. Ao tocar muito nesse assunto, o Murakami parece querer nos mostrar como a questão do suicídio é muito delicada, não apenas no livro, mas também na sociedade japonesa como um todo. Até hoje mesmo, por exemplo, o Japão segue como uma das nações onde mais pessoas tiram a própria vida. Outro elemento muito importante desse capítulo envolve uma apresentação mais detalhada da personalidade do Kizuki, onde a Naoko revela que, por exemplo, que o Kizuki muitas vezes ele tinha muitas variações de humor, às vezes ele era muito inseguro e também muito depressivo em determinados momentos. Por conta disso, vemos que a visão que o Toru tinha desse seu melhor amigo era muito distorcida, já que esse último só mostrava para ele o seu melhor lado. Por fim, eu acho legal comentar também as relações ou possíveis relações desse capítulo 6 com o capítulo 1, que, para quem não se lembra, no primeiro capítulo nós temos o Toru mais velho recordando de um momento em que ele estava caminhando com a Naoko numa planície. Essa situação, que até então a gente não sabia quando tinha ocorrido,
provavelmente aconteceu nessa primeira visita do Toru ao pensionato, naquele momento em que eles vão na cafeteria e a Reiko fica ali aguardando enquanto os dois caminham no bosque, caminham nas trilhas. Além disso, outro ponto de conexão envolve a importância da música Norwegian Wood e o porquê dela ter despertado no protagonista aquele gatilho enquanto ele estava no avião. No caso, essa música era a favorita da Naoko, como descobrimos ao longo do capítulo 6. E ao mesmo tempo é uma canção que despertava um sentimento um pouco depressivo nela, apesar dela gostar bastante. Tem até um trecho interessante sobre isso que eu vou ler aqui para vocês, onde ela explica essa questão um pouco melhor. E fica na página 142. Abre aspas. Às vezes fico tão deprimida ao ouvir essa canção, não sei porquê, mas sinto como se estivesse perdida vagando nas profundezas de um bosque, disse Naoko. Sozinha, com frio, no escuro e sem ninguém para me socorrer. Por isso, a menos que eu peça, ela não toca essa música. Aqui talvez seja até possível fazer uma relação entre a provável metáfora do poço que a Naoko cita ali no primeiro capítulo. São muito semelhantes as descrições que ela faz, tanto do poço quanto dessa música, do sentimento proporcionado por ela, pela música Norwegian Wood. Como, por exemplo, essa coisa de estar sozinha, de estar num local escuro, sem ninguém para ajudar. Enfim, o capítulo 6, para mim, foi o mais interessante e também o mais envolvente que eu encontrei até agora no decorrer da leitura. Vamos continuar o livro para descobrir o que mais vai acontecer. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre os capítulos 5 e 6 do livro Norwegian Wood. No próximo vídeo, o Intermediário 2, nós vamos conversar sobre os capítulos 7, 8 e 9, o que equivale à nossa terceira semana de leitura. Esse conteúdo será publicado no dia 21 de dezembro, uma quarta-feira, às 18 horas. É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura coletiva. Deixe aqui um comentário falando o que vocês acharam desses capítulos, do capítulo 5 ou do capítulo 6. Eu vou gostar muito de saber da opinião de todo mundo. Aproveito também, como sempre, para pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante, para se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso, para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, e também para me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!